Oração sacerdotal. Meus irmãos, a vida cristã, ela compreende pontos que não podemos esquecer. Mas o texto diz assim para nós: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Leia comigo na sua Bíblia agora, vamos lá? Não peço que os tires do mundo. Amém. Podem assentar, queridos. Quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos na regeneração a salvação das nossas vidas, das nossas almas. O nosso nome é escrito no livro da vida. Nós temos salvação guardada e garantida em Jesus. A palavra de Deus nos garante que a traça não come, a ferrugem não corrói, os ladrões não escavam e não roubam a nossa salvação. A nossa salvação, costumo dizer que não é como o sorvete barato da feira, aquele de 50 centavos, que você compra e você dá 10 passos, ele começa a derreter e começa a perecer. A nossa salvação é garantida. Nosso nome está escrito no livro da vida. Custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos lavados e remidos do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando nós compreendemos na regeneração como ladrão da cruz, se nós naquele momento morrermos, ou se Jesus voltar, nós estamos salvos. O processo da salvação continua, porque aí precisa da salvação da alma. E a salvação da alma acontece onde? Na santificação do espírito, na regeneração da alma, na santificação, que é diária. E essa salvação, esse processo, ele acontece desde o dia que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Seu nome é escrito no livro da vida, por todos os dias da sua vida, até a sua morte ou até a volta gloriosa de Jesus. E tem um outro processo que é a salvação do corpo, que essa salvação do corpo só acontece lá mesmo na glorificação. E nós vamos entender bem, olha bem o quanto o corpo é frágil, o quanto a nossa vida não é guardada, por exemplo, por cura física. A igreja deve pregar a cura, muito mais do que cura física, é cura o quê? Do espírito. É que a pessoa guardada em Jesus, é que ela tem mesmo a cura de todas as enfermidades do pecado, das mazelas que Satanás, junto com o primeiro Adão, trouxe sobre o mundo. E agora na salvação do corpo, é somente quando Jesus voltar, que esse corpo mortal, esse corpo de dor, de angústia, ele é transformado num corpo glorioso, onde não experimentará choro nem ranger de dentes. Glorificado seja o nome do Senhor. Então a salvação que Jesus nos deu compreende corpo, alma e espírito, uma tricotomia perfeita. O crente tem que ter essa garantia, essa certeza. O crente deve ser a pessoa mais feliz da terra, porque Jesus o salvou, o remiu e o lavou. No entanto, nós vamos entender que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele num corpo humano, ele clamou a Deus que, se possível, afastasse dele aquele cálice da morte. Quantas pessoas passando por dificuldades nos hospitais, quantos óbitos, e as pessoas estão por aí querendo culpar presidenciáveis, culpar presidentes, querendo colocar o mérito de tudo isso numa vacina. A igreja de Jesus Cristo tem que entender que se algum irmão morreu em Cristo por causa desse coronavírus, essas pessoas estão morando com Cristo, porque a morte não pode aniquilar a nossa salvação, porque ela é garantida pelo precioso sangue de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Mas nós oramos a Deus para que nós não adoeçamos. O texto que nós acabamos de ler, eu quero que você mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta comigo, na oração sacerdotal de Jesus. Nós vamos entender que esta oração de João, capítulo 17, Jesus intercede ao Pai por nós. Jesus clama a Deus por nós.
Jesus clamou a Deus para que o Senhor nos livrasse do mal, e como o mal nos circula, é com notícia ruim, é com fake news, é com problemas emocionais, com problemas físicos, com uma ameaça terrível de variantes de um vírus mortal. E a igreja de Jesus não deve estar ancorada em notícias. A igreja de Jesus tem que estar ancorada na palavra que nos garante vitória em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus ora ao Pai para que Ele nos guarde do diabo, o nosso inimigo, terrível inimigo. Esse inimigo, ele atua com mentiras, com ciladas, com engano, com pestes e com morte. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Veja o que a palavra de Deus diz para nós no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo de número 44, que nós precisamos ser guardados do mal. Jesus orou para que nós fôssemos guardados do mal. Jesus orou para que o diabo fosse desmascarado, e aqui Jesus diz que ele é mentiroso, é o pai da mentira, e desde o início ele é um homicida e é um mentiroso. Nós servimos a Jesus. O inimigo vive lançando mentiras, enganos, trapaças, medos, angústias na população, e nós como igreja, amém, queridos, estamos juntos? Precisamos orar. Deus chama os homens de oração. A mesma palavra que Paulo ensinou a Timóteo, pregue a palavra, Timóteo, em tempo ou fora de tempo, quer seja oportuno ou não. Você deve redarguir, você deve corrigir, você deve orientar as pessoas no evangelho bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos da armadura de Deus, nós precisamos guardar o nosso coração, precisamos colocar a nossa vida guardada no Senhor. Entra para o teu quarto de oração, busque a proteção do céu sobre a tua vida. Mas mesmo as pessoas que estão com Jesus podem cair nos laços do diabo, se não vigiar. E eu quero que você venha comigo aqui na palavra de Deus, e veja bem comigo, por favor, João capítulo 12, versículo 6, o que a palavra de Deus diz a nós, João capítulo 12, versículo de número 6. Então, veja bem, isto disse ele, não porque estivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Quem foi lançado aqui por terra por uma mentira do diabo? Judas, era um discípulo de Jesus. O crente tem que guardar a sua mente, guardar o seu coração. O crente precisa guardar a sua vida emocional no Senhor. Quando você vai fritar um ovo, você não coloca a mão na frigideira. Você usa uma colher para fazer isso. Você deve fazer isso também com as suas emoções, guardá-las em Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Mateus capítulo 16, versículo 23. Nós temos uma outra pessoa. Judas, ele foi enganado por causa do dinheiro. E nós temos aqui Pedro. Ele também cai no engano do inimigo. Ele tentou dizer que ia defender Jesus do caminho da cruz. Ele queria tirar Jesus do sofrimento. Mas Jesus Cristo repreende duramente. Ele recebe do próprio Salvador, que diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas o quê? Dos homens. Irmãos queridos, nós estamos com a nossa vida guardada no céu. Se um dia a sua vida financeira não for muito bem, alguma coisa não der certo, aquiete o seu coração no Senhor.
guarda a tua vida, vá para o teu quarto de oração, fale com Jesus. Você acha que Deus te gerou no útero da sua mãe para passar por constrangimento no mundo, para ser envergonhado, para receber chicotadas do diabo? Não, Deus gerou você para você ser o quê? Uma pessoa que é alvo do amor glorioso do Pai Todo-Poderoso, e Ele cuida de você, Ele zela de você. Então eu vou dizer a você que você tem que tomar muitíssimo cuidado, porque o inimigo joga mentiras. Você tem acreditado nas mentiras do inimigo? Satanás fala alguma coisa sobre você ou contra você e você acredita nele. Lembre bem, este inimigo nosso, ele é o pai da mentira. Ele veio somente para roubar, matar e destruir. Ele é um maestro, ele orquestra coisas ruins, ele se organiza. Satanás, ele olha para uma família, com uma mulher ainda gerando um filho, e ele planeja uma ruína daqui 50 anos. Ele é um orquestrador de coisas ruins. Por isso que o crente tem que ser um profeta, um servo de Deus. Ele olha para todas as armas do inimigo e diz: essas armas não funcionam, vão todos estar o quê? Perdendo, porque não tem pólvora, porque desde que o meu Jesus morreu na cruz do Calvário, a vitória é garantida pelo poder que há no nome dele, aleluia. O inimigo vive armando situações, tentando constranger os homens e mulheres de Deus, mas o Senhor já deu a palavra dele. Quando ele joga armadilhas contra a sua alma, quando ele tenta te aprisionar, tenta te jogar para o passado, te lembrar de coisas amargas do teu passado, você deve vir para o presente e dizer o que Martim Lutero disse ao diabo quando ele mesmo tentou contra a vida dele. Ele disse: Satanás, você me acusa de tudo que não presta, mas eu vou te dizer uma coisa: eu sei que o meu Redentor vive, que o sangue de Jesus foi derramado por mim na cruz do Calvário. Esqueça disso não, meu irmão querido. Judas ficou possuído por Satanás. Ele juntou a ganância dele, gente, com o ódio que os principais sacerdotes tinham de Jesus. A ganância de Judas porque queria dinheiro. O ódio dos sacerdotes porque queriam matar Jesus. E juntou uma coisa com a outra. E agora, juntando essas duas coisas aqui, eles reagem com impulso e ele vende o nosso Salvador. Lucas capítulo 22, versículo 3 até o versículo 6. Por favor, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Lucas capítulo 22, versículo 3 até o versículo de número 6. Quem encontrou, diga: Deus é bom. Aleluia. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Ora, Satanás entrou em Judas. Está vendo aí? Chamado Iscariotes, que era um dos 12. E este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhes dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem o quê? Sem tumulto, na surdina, no engano. Porque o inimigo pode estar tramando contra a sua vida, mas Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Todo mal contra a sua vida vai ser esclarecido. O Senhor vai trazer à tona como o sol do meio-dia. Praga nenhuma chegará à sua tenda, mal algum te alcançará, porque a garantia da vitória é Jesus de Nazaré, aleluia. Precisamos crer, igreja querida. Então Pedro, ele passa por grandes problemas. Ele era um dos discípulos de Jesus. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54, você encontra que ele nega Jesus antes do galo cantar, por 3 vezes, porque ele foi influenciado pelo diabo. Irmãos, olha, se não vier das sagradas escrituras, mesmo que chova rios de milagres, seja anátema, nós não queremos.
a palavra de Deus no nosso coração em primeiro lugar. O inimigo tem colocado ciladas diante da sua vida, ele tem atacado você, então fique tranquilo ou tranquila, isso está acontecendo porque você está fazendo a vontade de Deus. Agora, meu irmão, se o inimigo não tem tentado nada contra você, você deve até se preocupar, porque a sua vida está tão em paz, porque quem te protege não é o horóscopo. Quem te protege é Jesus Cristo de Nazaré, o sangue de Jesus que nos protege. Quando nós oramos, nós lembramos dos judeus na época da Páscoa, como comemoramos no domingo passado. Os judeus, eles viram sangue passado nos umbrais das portas, o sangue do Cordeiro, e a morte não entrava. O crente precisa todos os dias ungir a sua casa, orar pelos seus filhos, orar pelos seus negócios, orar pela sua salvação, orar pela sua alegria, orar pela alegria, pela paz dentro do seu casamento, porque o inimigo, ele tenta contra você e ele não quer você feliz. Ore para que Jesus te livre das ciladas malignas, porque Satanás, ele é mentiroso, enganador. Mas a igreja de Jesus veio para destronar essas armas forjadas do diabo. Jesus nos livra do ataque desse maligno. João 10:10, vocês podem ler comigo, por favor. E a palavra de Deus nos garante vitória. Ele veio para roubar, e ele tenta nos roubar. E ele veio para matar, ele tenta nos matar e tenta nos destruir. E nós precisamos separar o que é vontade de Deus e o que é ação do inimigo. A Bíblia diz: em tudo dai graças, em tudo que Deus manda sobre a sua vida. Mas sobre as ações do inimigo você repreende em silêncio. Quando alguém joga uma palavra má sobre a tua vida, repreende em silêncio. Ore e busque a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Quando Paulo, em Efésios, no capítulo 6, eu quero que vocês vejam comigo o versículo de número 12. O apóstolo Paulo está falando para nós sobre uma armadura, mas ele está dizendo que existe uma luta contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa batalha é travada e a igreja cumpre essa batalha como? Ela cumpre se alistando. A igreja cumpre jejuando e buscando a presença gloriosa de Deus. A igreja cumpre livrando-se mesmo dos pecados e dizendo: eu quero ser santo, Jesus, eu sou o soldado do teu exército. Judas foi derrotado, gente. Fatalmente derrotado. Mateus capítulo 27, do versículo 3 ao versículo 5. E a derrota dele vem, por exemplo, quando ele se enforca, cheio de remorso, pela traição, pelo sangue inocente. Ele morre, porque o inimigo, quando entra, ele vem para isso aqui, ele rouba os sonhos daquele homem, e ele o lança no precipício, mas a vida do crente está guardada no poder que há no sangue de Jesus de Nazaré. Queridos irmãos, Pedro também tinha essa mesma situação. E Jesus olha para ele e diz: Simão, Simão, Satanás pediu você para que eu pudesse te peneirar como trigo na peneira. Mas eu orei por você, Simão, para que a sua fé não se desfalecesse, para que a sua fé não fosse em vão. Eu orei por você, Simão, para que os seus pés ficassem sobre a rocha, para que a sua força não se alicerçasse em sabedoria humana. E é muito interessante o que acontece aqui. É que esse homem, Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, o texto diz a ele: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quando você se converter, fortaleça aqueles. Nós devemos fortalecer, gente. Nós devemos pegar o nosso telefone. Eu vejo uma igreja tímida. Eu vejo uma igreja que muito quer receber e pouco quer dar. Poucas orações ao vivo, muita coisa que a gente só fica aí, olha aí, ó, fazendo aquele negócio. Como é que tem aquela setinha?
que a gente faz o quê? Encaminhar. Poucos autores do reino de Deus, autores de joelhos dobrados, autores que conhecem o que é tocar nas vestes de Jesus, o que é olhar nos olhos do Mestre. É o que o Senhor tem para hoje, Senhor. O dia está iniciando. O que o Senhor tem para hoje? O Senhor vai usar poetas, o Senhor vai usar escritores, o Senhor vai usar intercessores, o Senhor vai usar profeta. Eu sou como Isaías, Senhor. Eis-me aqui e usa-me a mim. Aleluia. Mas quantas vezes isso não acontece? Talvez você acorda pela manhã procurando a primeira fofoca do dia. O que tem para hoje? WhatsApp. E Deus está dizendo, não é assim. Com autoridade, Pedro aprende, ele ensina mais tarde, ele diz, sede sóbrios e vigilantes. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, olha comigo para você ver que palavra maravilhosa. Diz que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão e ruge procurando alguém para devorar. Por quê? Ele sabe o que é isso. Ele foi tentado por Satanás. Satanás perseguiu Pedro quando ele andava pelo deserto, jogando tantas setas malignas no ouvido, palavras mentirosas, tentando retirá-lo do caminho, porque é um inimigo que não cessa com seus intentos malignos. O bom é que, como o povo de Israel era protegido por uma nuvem de fogo e uma nuvem de fumaça, nós somos protegidos pelo poder que há no sangue de Jesus. E mal nenhum me alcançará. Quantos creem nessa palavra, glorifiquem a Jesus. Aleluia, aleluia. Rugindo, já imaginou um leão rugindo? É horroroso. Os gnus na África, no Serengeti, que sabem bem o que é isso. Quando o inimigo ruge, porque tem crente que passa lutas tão pesadas, enquanto outros estão muito tranquilos, no oásis. Que o inimigo faz um X nas costas daquele crente e diz, eu vou levantar toda a força do inferno contra você. É por isso que esse crente precisa de línguas que confessem a Jesus, que ora, intercede e que diz, Senhor, tem misericórdia. O inimigo tem levantado algum golpe contra a tua vida? Ele tem tentado contra você? Ore a Jesus. Busque o Senhor. Senhor, a minha família é sua, libertação total, marcha dentro da sua casa, levanta a bandeira do Evangelho, pegue a espada do Espírito, olha bem o capacete da salvação, calça os seus pés com o Evangelho da paz, pegue a couraça da justiça, o cinto da verdade e marche, meus irmãos, porque com o escudo da fé, nenhum mal te alcançará, glorificado seja o nome de Jesus. O inimigo tenta contra nós. Vamos ver o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 34. Tem notícias boas. Que Jesus não somente ele orou, mas ele continua orando por nós. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também o quê? Ele intercede por nós. Sublinhe na sua Bíblia, pega a caneta, sublinha, põe a mão na sua Bíblia e diga assim, olha, eu tomo posse da intercessão do meu Salvador pela minha vida, porque eu não aceito mais os ataques do inimigo contra mim. Irmãos, nós somos crentes do Pentecoste, nós somos crentes que temos a origem da nossa inteligência lá nos apóstolos e passamos pela reforma protestante, entendemos a palavra e temos a força do Espírito Santo sobre as nossas vidas, aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você veja comigo. O outro texto que eu quero que você veja é Hebreus capítulo 7, versículo 25. Vamos receber a oração de Jesus, vamos interceder, joga fora a morosidade. Como você vai testemunhar nesse tempo de pandemia, de lockdown? Levanta a cabeça, levanta o coração,
convida Jesus para os seus devocionais, senta lá no seu sofá com ele, fala, Senhor, é eu e o Senhor agora aqui, vamos conversar nós dois. Se você está lá na roça, faça uma fogueira, convida lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo para estar junto com você, ore, cante, o Senhor é contigo, olha, interceder por eles, interceder. Eu quero que você fique de pé comigo, por favor.